Aleluia! Casper Ruud é campeão de um Masters 1000. Demorou, mas enfim veio. Que vitória contra o embalado Jack Draper. Todo mundo estava considerando o favorito. Draper que, se vencesse hoje, ficava 100 pontos da liderança do ranking do ano, né? Agora fica 500, né? Porque a pontuação do campeão é 1000 e a do vice-campeão é 600. E assim, né? Não faltou chance pro Draper, mas é aí que o Casper se destaca, né? Tá sempre no jogo, tá sempre lá. E aquele negócio, ele mantém um nível relativamente alto que se o Draper não conseguir acompanhar, ele vai acabar se complicando. E foi aí que o Casper conseguiu a vitória, porque mentalmente, a meu ver, foi mais forte nesse jogo. Porque assim, primeiro set era o Draper começando muito melhor, parecia que não ia dar pro Casper. Aí, a partir do primeiro momento de inconsistência do Draper, o Casper manteve um nível alto, começou a pressionar, começou a colocar o Draper contra a parede, e aí a gente vê um fim de primeiro set trágico pro Draper. Tava 5-3 o set, e o Casper ganhou os últimos 4 games. O Draper chegou a sacar para parcial e não conseguiu fechar. Já quando o jogo foi ali para a segunda parcial, a gente viu a atuação do Draper ir no nível muito alto. O segundo set do Draper teve 12 winners e apenas um erro não forçado. A gente fala muito sobre a qualidade do Draper de se manter sólido, né, nos pontos, de mesclar a solidez e ao mesmo tempo com bons recursos ofensivos, com bom timing para atacar, a inteligência tática. E parecia de novo, né, que o jogo ia para a mão do Draper, porque o que ele jogou no segundo set parecia que o Casper não tinha ferramentas para sustentar. Mas o jogo não é tipo montanha, né? Tipo, você sobe e desce, né? Você tem teto e piso de produção. E o Casper é mais linear no jogo e ele foi mantendo-se no jogo, ele sabia o que tinha que fazer dentro de quadra e, a meu ver, foi sacando cada vez melhor, né? E uma coisa que não havia acontecido para mim, tanto em Monte Carlo como também em Barcelona, era o saque do Casper, né? O Casper Ruud estava sacando muito mal e nesse torneio específico ele sacou bem demais, né? Talvez porque o saibro de Madrid seja um pouquinho mais duro, um pouco mais seco, isso faz o saque render um pouco mais. Mas mesmo assim, né, ele enfrentou gente que saca muito, como é o caso do Medvedev, ele enfrentou o Taylor Fritz, o próprio Draper é um excelente sacador. Mesmo assim, o Casper para mim foi o que mais se destacou em saque nesse torneio. E assim, usou o forehand dele muito bem. Ele usou o backhand mais ofensivo também, né, nessas semanas, né? Tentou usar mais o backhand na paralela. Isso falta, né? Tipo, o Casper só ficava atacando pelo forehand e se defendendo apenas com backhand. Ele precisava trazer uma abordagem mais agressiva para o jogo. Em várias oportunidades ele se recusava a fazer. E aí o que acontece, né? Várias vezes o backhand dele virava aquele bate fofo, quase sempre na cruzada, não errava com backhand, mas ao mesmo tempo não conseguia winners. Às vezes você tem que usar mais, às vezes você tem que ir um pouquinho mais pro risco. E eu acho que o Casper, às vezes, ele não vai tanto pro risco com o backhand. No forehand, claramente ele se sente mais confortável para tentar ir para as definições, mas com o backhand é um golpe de menos confiança e acho que nessa semana ele sentiu a necessidade de fazer mais, né, de tentar usar um pouco mais, até porque os últimos 2 torneios foram mensagens, são torneios em sua superfície favorita, em que ele cai muito mais cedo e perde muitos pontos no ranking. Então assim, claramente ele olha para isso e fala, eu preciso ajustar algo. E ele ajustou. Isso para mim é a grande notícia positiva se tratando do Casper Ruud nesse jogo, porque ele aprendeu lições desses últimos 2 torneios para fazer um torneio Miami extremamente competitivo, perdendo pouquíssimos sets, né? Acho que até chegou a decisão sem perder sets, se não me falha a memória, e derrotando tenistas muito perigosos. O Fritz é perigoso, Medvedev é perigoso, Cerúndolo é perigoso. Esses tenistas não são fáceis de se derrotar e o Casper Ruud estava à altura desse desafio e como estava à altura do Draper hoje. A dúvida era, será que ele bate de frente com o Draper? O Draper tem mais recurso ofensivo e tudo isso, mas o Casper foi muito forte mentalmente e ele conseguiu aliar ótima solidez sem errar tanto. Então, assim, ele contra o Poprin lá em Monte Carlo, uma máquina de erros não forçados, com o forehand principalmente, foram 34 erros não forçados só de forehand. E, como eu disse, do backhand, ele não conseguiu um winner sequer naquele jogo de backhand. Então, é aquele negócio, não adianta você conseguir errar pouco no backhand se você não está conseguindo machucar o adversário nisso. Então, é uma mudança grande de paradigma pelo que a gente viu nos últimos torneios. É um Casper que foi melhor, é um Casper que foi mais para cima e conquista o maior título de sua carreira. Então, assim, tem que dar os parabéns.
A gente pode criticar, a gente pode subestimar. Eu já falei que eu não sou o maior fã do Casper Ruud, mas é inegável o melhor tenista desse torneio. Jogou muito tênis, jogou bem demais. E foi o melhor tenista hoje, a meu ver. Tipo, no linear da partida, talvez o melhor set foi do Draper no segundo, mas o Casper no primeiro e no terceiro mostrou muita força mental e brilhou para conseguir essa belíssima vitória e um título que é merecido, né? Vamos ser sinceros, o Casper bateu na trave para ganhar muito título grande na vida. Acho que o Masters 1000 para ele é justo, entende? Muito tenista ali que, ao meu ver, alguns podem falar inferior já tem, né? Tipo, o Poprin já tem um Masters 1000 na carreira dele, então assim, por que o Casper não pode ter? Então, para ele ganhar um Masters 1000 é muito bacana, até pelo que significa para ele, né? Tipo, ir batendo nessa barreira o tempo todo e não conseguir. Então, assim, o título de Masters 1000 pro Casper é talvez a barreira que o Zverev não tá conseguindo superar nos grandes lãs. Então, assim, vamos ver se isso faz com que o Casper jogue desse nível também em Roma e o Roland Garros. Fico curioso, mas um cara que tava com a confiança em baixa, tinha caído para 17 do mundo, ganha o Masters 1000, a confiança volta, ele volta pro top 10 de novo, né? O Casper no top 10 pode não ser o tenista mais chamativo, mas é inevitável. É impressionante como ele sempre é presença cativa no top 10 e agora top 10 com um título em Madrid. Grande campanha para Casper Ruud, grande título para ele. O Draper finalista, faz um ano muito bom. Eu acho que assim vai machucar um pouco as oportunidades perdidas, principalmente no primeiro set, mas no contexto geral uma grande campanha e obviamente vencendo de grandes tenistas, o que tem ficado cada vez mais comum para o tenista britânico e curioso também para ver o que ele faz em Roma e principalmente Roland Garros. Já se provou no melhor de 3, resta saber se provar também num Grand Slam. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.